Boa noite, pastor. Boa noite. Qual o número de membros que a Igreja Batista Bento Ferreira tem hoje? Hoje ela tem 434. E quantas células? Hoje nós temos 12 núcleos. Né? Núcleos. Uhum. São nossas células. Uhum. E aí, nesses núcleos, dá uma soma de quantos, assim, o percentual da igreja hoje que está engajado nos núcleos, Nós tem temos ideia? hoje 50% dos membros envolvidos com célula. Uhum. Que aí, no caso, eles... É que assim, complementando, né? Uhum. Esse 50% que se movimenta ali durante a semana, nos núcleos. Isso. E tem programação durante a semana na igreja ou apenas nos núcleos? Tem. Nossa igreja tem escola de música, tem ministério de arte, tem um ministério chamado... como é que é o nome daí? São costureiras que se reúnem para poder confeccionar coisas para doar ou para vender, conforme o caso. Nós temos jiu-jitsu, né? Tem mais algumas coisas que não me vem à memória agora, mas tem muita programação na minha igreja. Aí o senhor acredita que culto também tem? Igual aqui, sim. A gente tem a quinta à noite. Nós temos a quarta-feira. Uhum. Quarta-feira nossa é uma extensão da escola bíblica. Né? É um culto de estudo também. E aí, a frequência na quarta está em média de quantos por cento dos membros? Tem ideia? Baixíssima. Muito baixa. Mas não é por causa dos núcleos. A natureza da igreja porque como mesmo. a nossa igreja é dividida por... os temas são divididos dentro da escola bíblica. Por exemplo, nós temos um que é temático. Né? Temos outro que ele vai tratar da visão e da missão da igreja. Então, é outra classe. Temos a classe de juniores, de adolescentes, de jovens, né? E temos a escola bíblica na quarta para esses que não podem frequentar no domingo. Entende? Então, por isso que eu digo assim, não é culpa dos núcleos. É uma opção da pessoa de frequentar a escola bíblica na quarta-feira. Eu diria que nós não temos um culto de estudo e oração. Nós temos uma escola bíblica na quarta-feira. Ok. Obrigado. Nada. Ele funciona no templo, essa programação, na quarta? Na quarta é no templo. No templo. Não é uma frequência baixa, não, mas ela é baixa em relação ao número de membros. Ok? Tem ideia, assim, do percentual, só para traçar um paralelo? A escola bíblica da quarta-feira, ela tem aí uma média de 20 pessoas. Não deve passar disso, não. 5%. Entende? Beleza. Nós temos núcleos que tem muito mais gente do que a escola bíblica de quarta-feira. E aí, dessas pessoas que estão nos núcleos, tem uma quantidade razoável que ainda não... O senhor falou que tem alguns que ainda não foram, né, na igreja. Mas é uma quantidade considerável ou é pequena? Não, pequeníssima. A maioria é membro que frequenta regularmente. Ok. Obrigado. Nada. Próximo. Mais alguém? Cileia. Boa noite, pastor. Boa noite. O senhor começou com quantos? Quantos grupos? Quando começou? Na verdade, eu cheguei e já tinha o trabalho, né? Quando eu cheguei há 1 ano e meio atrás, nós éramos em 9 núcleos. 9 núcleos. Nós chegamos a 14, mais um teve que ser desfeito. E hoje nós estamos com 12, funcionando regularmente. E a nossa ideia é que até o final do ano, pelo menos 2 deles se multipliquem. Então, quando começou, tinha quantos? Para iniciar?
Teve o protótipo, né? Sim. Com quantos? Você sabe? Aí desse pelo histórico, né, eu não estava lá, mas pelo histórico tinha uma média de umas 10 pessoas. Que se multiplicou, né? E aí cada um foi para um lado. Mas tem um critério, assim, chega tantas pessoas, aí tem que multiplicar? Como eu disse, o nosso crescimento ele é natural. A gente nunca determina, obriga ou faz qualquer coisa. Algumas igrejas têm lá, dia tal é dia de multiplicação, né? Aí parece que aquela célula precisa crescer. Não é uma verdade. Aqueles que estão preparados se multiplicam naquela data. No nosso caso, ele é natural. Nós ainda não chegamos nessa fase de ter data prevista para isso ou para aquilo. Ele simplesmente vai se multiplicar naturalmente. Nós temos a previsão que no final do ano 2 núcleos se multipliquem. Ok? Mas e eles estão com quantos? Um está com 20 e tantas pessoas. Mesmo porque, assim, eu penso que depois que passa de umas 15 pessoas, eu acho até muito, né, no meu ponto de vista, porque nem todo mundo tem uma casa que comporte tantas pessoas, né? E se tem um momento de compartilhamento, quanto mais pessoas, vai ficar uma coisa muito longa, né? Mais tempo, Ok? É exatamente essa a ideia. Eles vão se multiplicar, não é para dizer que multiplicou. Mas o senhor falou assim, que pode ser um grupo de afinidade, né? E isso quer dizer o quê? Que cada líder convida as pessoas que ele quer para fazer o grupo dele? É assim que funciona? Não é assim que funciona. Como eu disse, nós não temos uma regra. Cada um faz da maneira que achar melhor. Agora, pode-se começar um núcleo, uma célula por afinidade. Por exemplo, um grupo de irmãs, né, que vão se reunir uma vez na semana. Por que se essas irmãs? Porque estão na mesma faixa etária, têm o mesmo nível social, alguma coisa assim. O perigo disso é que você pode criar panelas. Panelinha, né? é o que eu pensei. Mas eu prefiro ter panela que aborde visitantes do que não ter nada, porque é panela. E todos nós temos afinidade, gente. Todos nós. Pode ter tampa, né? Não pode ter tampa. Eu faço um curso, pastor, atualmente estou fazendo um curso com 15 mulheres e 2 mentoras, né? E eu fiquei olhando, eu sou a mais velha da minha turma de 15 mulheres. E lá tem um determinado momento que a gente faz um subgrupo. E tinha uma moça solteira que relutou porque não queria fazer parte do nosso grupo, que éramos todas casadas. E aí alguém responsável explicou para ela que não era assim que funcionava, né? Que ela confiasse, né, que Deus ia fazer na vida dela através disso. E foi uma coisa muito bacana. Por isso, quando você falou assim, um grupo de afinidade. Mas aquelas pessoas que às vezes vivem até distante dentro da igreja, né? Porque tem isso, né? Infelizmente tem isso. Mas começando um grupo com essas pessoas que estão distantes, logo elas estarão próximas. Exatamente. E tem uma coisa muito importante. Nós vamos começar por afinidade. Tá? Mas daqui a pouco surge uma necessidade aqui, a gente vai lá e convida. Esse grupo está perdendo a afinidade para ele ser realmente relevante para a comunidade inteira, né? Então, não se preocupe de começar por afinidade, não se preocupe pelos apelidos, nomes que as pessoas vão dar para isso. Entende? O que vale a pena é a irmã se sentir realizada como crente. Importante no reino. Importante é ter um ombro amigo. Exatamente. Né, Lili? Também, né? Também. Um ombro amigo. Pessoa que fala assim, poxa, estou em dificuldade, com quem eu vou compartilhar? Eu tenho o pastor, que tem uma fila para atender, e tem uma pessoa lá no meu núcleo, que eu posso ligar para ela a qualquer hora. Para os irmãos entenderem a importância disso, eu tenho gente lá em Teixeira de Freitas que de vez em quando me liga e fala assim, pastor, nós estamos fazendo um churrasco aqui do nosso núcleo. No caso deles lá é pequeno núcleo, né? Estão fazendo um churrasco. Eu falo assim, tá bom, meu filho, Deus te abençoe, eu te perdoo por fazer figa em mim. Né? Eu tenho célula em Aracruz, que quando eu vou lá, eles mudam o dia da célula para eu participar. Entende? São pessoas que nós criamos um relacionamento. São pessoas que eu posso chegar na casa delas, elas podem chegar aqui na minha casa, que nós sabemos quem somos, que nós somos irmãos,
que nós temos afinidade em Cristo Jesus e que nós extrapolamos um monte de coisas que só domingo, só quarta não permitem extrapolar. De novo, no ano passado, um grupo de casais, alguns aqui da igreja, outros de uma outra igreja que nem batista nós nos juntamos e estávamos fazendo reuniões mensais e a reunião era da seguinte forma: oração, dinâmica, um casal trazia dinâmica, outro casal trazia uma palavra, momento de lavar roupa suja ali e depois a gente comia, né? A gente fazia a social. E começou com uma reunião despretensiosa, depois durou 6 meses e só acabou porque algumas estavam grávidas e ganharam neném e a gente não conseguiu continuar. Mas é esse tipo de... esses 5 casais, depois veio um casal de fora e entrou e começou a participar também, que era colega de trabalho. E além da questão do apoio, a gente viu ali que os casamentos melhoraram muito, porque foi uma ajuda mesmo mútua, né? Esse tipo de movimento é considerado pequeno grupo? Na minha igreja é. Agora, ele não tem fim. Ele tem que ser retroalimentado. Outra coisa, ele não vai discutir o que ele quer. Ele vai discutir o que o púlpito manda. Ok? Vamos reunir aqui para falar de futebol? Você pode até reunir. Mas quando você reunir como núcleo da minha igreja, você vai discutir o que o pastor pregou domingo à noite. O pastor da igreja ou quem tiver no púlpito. Entende? É o tema do núcleo. Todo mundo sabe disso. Então, o núcleo não pode ter uma independência. Não tem núcleo temático. Muito pelo contrário. Ele é interdependente, né? Ele faz parte, ele perpassa por todos os processos da igreja. Ok? Então, a metodologia era de um pequeno grupo, mas a prática não necessariamente. A forma era de um grupo pequeno. Aliás, isso hoje as empresas descobriram isso. As grandes multinacionais estão trabalhando com pequenos grupos. Entende? Agora, quando você não tem o alimento, vai acabar. Vai acabar por isso, ou por aquilo outro. Entende? Se você entender que seu compromisso é fazer essa mensagem daqui, espalhar, você sempre vai ter nutriente, sempre vai ter alimento. E a EBD tem alguma coisa a ver com o assunto disso aí também? Não. Não é igual antigamente, né? Que a Juerpa era assim, né? O pastor pregava de manhã, estudava EBD, e ia assim, né? Tudo era amarrado. Uma coisa doida, mas não era amarrado não, só se o pastor pegasse a revista da EBD, porque o que eu via é que ele pregava sobre óculos, a EBD falava sobre celular, aí tinha uma tal de nome de treinamento que falava sobre retorno, caixa de retorno, era uma coisa doida, você levava 5 produtos para casa e não usava nenhum. Entende? A nossa EBD, ela é a parte, ela é uma outra estrutura da igreja. É um lugar para você ser ensinado. Então lá tem um professor e tem os alunos. No nosso núcleo não tem hierarquia. Tem uma pessoa que é referência e só. O resto todo mundo fala e compartilha no mesmo nível, com a mesma intensidade, com a mesma quantidade. Ninguém sai de lá falando assim, eu não pude falar porque o professor não deixou. Não. Todo mundo fala. Só não fala se não quiser. Alguém? Mais alguém? Por enquanto foi fácil, gente. Tá light. Você chegou já no momento. O Anderson. Faz favor, meu filho. Lilian. Pastor, bom te ver. Igualmente.
como que fica a questão do Ministério de Música, os ensaios semanais? Eu sei que lá vocês têm um ministério bom de música, né? Os ensaios dos coros, dos grupos musicais, porque os grupos se reúnem no dia que dá, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, né? À tarde. Como ficariam os grupos? Nós temos um dia que nós chamamos que é o dia dos núcleos, que é a segunda-feira. Então, na segunda-feira não tem ensaio de nada. Entende? Na terça-feira é educação e a ação social. Então, nós temos lá a escola, que funciona com vários cursos, né? Como Ser Homem ao Máximo, Mulher Maravilha, essa coisa toda, né? Que está lá funcionando, inclusive agora está funcionando. E também, paralelo a isso, tem a ação social, que é o nosso jiu-jitsu. Hoje tem uma média lá de mais de 50 crianças sendo assistidas por esse esporte lá. Então, nesse dia, também não tem nada que possa competir com a escola e com a ação social. Se tem algum núcleo funcionando hoje, e tem, que é lá no Parque Moscoso, esse núcleo não tem ninguém associado à escola, nem à ação social. Se tiver, a prioridade é a ação social. Quarta-feira é a escola bíblica, né? Também não tem núcleo e não tem nenhuma outra atividade, é a escola bíblica para aqueles que não podem frequentar dia de domingo. Quinta-feira é só ação social. Sexta-feira são eventos especiais, que são sazonais, né? Acontecem uma vez ou outra, que não interfere em nada. Então, nós temos muitos núcleos na quinta e muitos núcleos na sexta também, né? Muitos dentro dessa quantidade toda que eu falei para vocês, tá, queridos? No sábado não pode ter núcleo. Sábado é para você, para sua família, ou para algum evento muito especial na igreja, casamento, aniversário, alguma série de mensagens, alguma coisa assim, ok? E domingo nem se fala, porque domingo é domingo para adoração, para celebração. Então, de maneira que a gente faz toda a semana não conflitar. Pode conflitar? Pode conflitar. Tem gente que não vai ao núcleo porque está pertencendo a isso ou aquilo? Tem. Mas é uma quantidade bem pequena. Se ele quiser, ele pode procurar um outro núcleo para frequentar. Na verdade, é mais uma desculpa para não ir no núcleo do que para frequentar outra coisa na igreja. Ok? Então, é questão apenas de setorizar, né? Dar prioridade para uma coisa em cada dia da semana. Respondeu, Lívia? Ok. Eu sabia que você ia falar. O Anderson. Boa noite, pastor. Boa noite, Anderson. Qual a preocupação com aquela pessoa que é convidado e não esteve domingo à noite na igreja? Ok. É mais ou menos assim, ela vai ficar sobrando? Não, porque obrigatoriamente você não tem que ter a mensagem na mente. Senão eu não faria com muitas pessoas. Eu já provei isso aqui, que você esquece a mensagem. Mas quando eu levo lá cântico, e aí eu tenho lá disponível. Tem gente que tem nas pastas, tem gente que tem no smartphone, no iPad, iPhone, o que tiver lá na hora, você pode disponibilizar para a pessoa, para ela acompanhar. Na dinâmica é comum, né? A dinâmica dessa semana é: qual foi a maior festa que você já participou? Todo mundo vai falar. Ou, se quiser falar, você não é obrigado a falar não, tá? Mas se você quiser participar, todo mundo já foi a uma festa grande. Aí todo mundo fala. No final tem a aplicação para esta dinâmica, que é a maior festa que alguém já fez por você. Pode ter sido, porque tem pessoas lá dentro que não são convertidas, né? Não são evangélicas ainda. A maior festa que você participou, ou que poderá participar, é a festa no céu, no momento da sua conversão. Porque a Bíblia fala que quando uma alma se converte, os anjos fazem como que festa no céu. Aí depois a gente parte para
para o tema da semana. O tema da nossa semana é relacionamentos significativos. Vai falar da festa da cabana ou festa do tabernáculo, quando Jesus chega lá. E tem lá um catiçal, né? Enorme, que tem um outro nome que fugiu aqui agora, que ficava iluminando. Só que para iluminar a cidade, aí eu estou contando. Não. Eu estou contando aqui o que eu contaria dentro do núcleo, o que o líder pastor nesse momento deve estar fazendo. Aquilo ali precisava ser alimentado de tempo em tempo, e cada pessoa levava para uma ponta, são 7, tinha que levar 9 litros de óleo para alimentar aquilo lá. A aplicação disso, Jesus falou que Ele é a luz do mundo, e que a luz dele é para sempre. E quem experimenta essa luz jamais vai experimentar escuridão. Como você poderia se comprometer hoje com essa luz que nunca se apaga, chamada Jesus? Eu falei a mensagem de domingo à noite. Você estava lá? Você entendeu? Apliquei a sua vida? Pronto, é isso daí. A outra pergunta é até mesmo uma luz, porque não só lá em Bento Ferreira, mas outros preletores também, se a igreja é local, por que fazer um pequeno grupo longe da sua localidade? Porque se usamos a mesma dinâmica, né? Olha, esse ciclano mora em Meaípe, João, cuida dele lá, convida ele para ir para o seu grupo. Por que não fazer isso também para outra igreja que trabalha com uma mesma dinâmica? Não entendi. Por que implantar um pequeno grupo fora da localidade da igreja, na Serra, na Praia da Costa, Campo Grande, sendo que a igreja está em Guaranhuns? Ok. A nossa igreja não é uma igreja de bairro. Nossa igreja tem pelo menos 50 pessoas que moram em Laranjeiras. Ouviu? Tenho 50 pessoas que moram em Laranjeiras. Eu tenho que ter um núcleo lá, senão aquelas pessoas não ficam assistidas semanalmente. Eu tenho pelo menos umas 20 pessoas, eu estou falando de números reais, tá? 20 pessoas que moram em Campo Grande. Só na Expedito Garcia eu tenho pelo menos 4 famílias. Eu tenho um núcleo lá. Eu tenho em Jardim América pelo menos 12 pessoas que frequentam a nossa igreja, são membros. Eu criei um núcleo lá. Aqui perto de Paú, eu tenho 7 pessoas que são membros lá. Eu tenho um núcleo lá. Outra coisa, eu não estou preocupado se a pessoa que vai para lá não convertida, o vizinho, parente, seja quem for, se ele se converter, se ele vai para a nossa igreja. Nós temos pessoas que frequentam o nosso núcleo, que se converteram no nosso núcleo e que são membros de outra igreja, que nem são batistas. Entende? O nosso compromisso é com o reino. Com o reino. Eu não abri o núcleo lá para afrontar ou para concorrer com ninguém. Eu abri lá porque eu tenho uma necessidade lá. Quem é que está assistindo as pessoas da nossa igreja lá na Serra? Os líderes pastores de lá. A distância geográfica é muito grande. O pastor não consegue ir lá toda semana, todo mês. Ele vai lá, às vezes, uma vez por ano. Entende? Mas os membros lá estão assistidos. Os de Campo Grande estão assistidos. Os de Jardim América estão assistidos. Os de Vila Velha estão assistidos. Entende? Eu tenho um grupo de pelo menos umas 10 pessoas ali na Praia da Costa que não estão sendo assistidas, porque eu ainda não consegui implantar um núcleo lá. Mas eu vou implantar ainda. Entende? É por isso que nós temos núcleos distantes. Se todo mundo que frequenta aqui é de Guaranhuns, não há necessidade de Guaranhuns e fazer núcleo no Ibis. Não há necessidade de Guaranhuns fazer núcleo nem em Araçás. Os núcleos serão aqui. Ok? Se você tentar implantar um núcleo daqui de Guaranhuns,
lá em Laranjeiras, você não vai ter sucesso. Se tiver, não vai fazer sentido. Não tem ninguém daqui que mora lá, pelo menos eu imagino que não. Ok?